Boa noite. Eu queria ouvir as vozes das pessoas aqui na casa agora. Dizer boa noite e ouvir uma resposta bem sonora. Mas de novo, mais uma vez, a gente está com a casa vazia. As cadeiras aqui sem ninguém para assistir, para cantar junto com a gente. E a gente fica triste por não poder lhe ver pessoalmente de novo. Mais uma vez, obedecendo ao decreto do governo, a gente não está recebendo público e somente transmitindo esse culto para você. Seja muito bem-vindo. Esse é o Viva. Vai chegando aí. Todo sábado às 18 horas a gente está aqui para viver esse momento tão especial e tentar se conectar com o céu e viver uma experiência nova, real e verdadeira com o Senhor, com o Rei, com aquele que nos criou, aquele que é o autor da nossa fé, o autor da vida, Deus, o Eu Sou. A gente quer pedir para você uma coisa. Eu já estou com meu celular aqui conectado, já estou acompanhando quem está entrando aí. Queria pedir para você que está chegando na transmissão, que convide outras pessoas para assistir também. Você vai no aviãozinho que tem aí embaixo, ó, e vai aparecer a relação das pessoas, dos seus amigos que estão online agora no Instagram. E você convida eles para virem assistir ao Viva também. Faça isso. Convide pessoas para se juntarem a nós e assim a gente fazer um movimento legal na internet de adoração ao Eterno. A gente começa o nosso culto sempre cantando. Hoje estamos aqui, né? Eu, Priscila, Ellen, Melk, Clive, Elane está tomando conta da transmissão ali. O pastor Jafé está aqui com a gente também. E ele vai pregar para a gente hoje. Hoje começa a série nova, né, pastor? Série nova. Vamos cantar? Vamos cantar sobre esse Jesus Cristo, esse Deus que move montanhas para alcançar a gente, para nos salvar. E Ele tem poder para nos salvar. E melhor que isso, Ele tem interesse em nos salvar. Cante Poder para Salvar, é a canção que a gente vai cantar agora. Cante com a gente, louve a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Você e eu precisamos de graça, de esperança, de um Deus que salva, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Amém. Jesus Cristo vive e reina para sempre. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Ele enche minha vida de amor. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. Eu me rendo a Ele. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, Para sempre, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu a morte ao terceiro dia. A Bíblia conta que o Filho de Deus saiu da tumba. Ele te entregue sua vida e tomou sua vida de volta. Que Ele brilhe na sua vida através de você, em você. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja tua luz. Cantamos
Jesus. Brilha, Jesus. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Ele move as montanhas para me salvar. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre. Para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja Deus para sempre e Jesus Cristo por ter escolhido, decidido nos salvar. Do nada absoluto, Ele criou tudo. E a gente para pensar, e eu fico curioso, e um dia eu quero assistir esse filme que Ele vai projetar para mim, a criação do mundo. A Bíblia conta que a terra era sem forma, era vazia, e diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Como devia ser linda essa cena, do sem forma e vazio, e Deus já aqui, nesse planeta, planejando a sua existência, a minha existência. Do nada, Ele criou tudo. E aí, depois que Ele prepara o cenário, Ele faz um boneco de barro e sopra no nariz desse boneco de barro o fôlego de vida. E aí eu e você passamos a ser alma vivente. Quanto poder, quanto amor. Porque Deus sabe o fim desde o princípio, né? É isso que a Bíblia diz. Ele é onisciente. Quando Deus nos criou, Ele já sabia que eu e você, a gente iria errar. E que esse planeta que Ele estava criando com tanto amor e carinho, iria se desviar da rota. E ser o lugar onde o mal habitaria. Em todo o universo, em todo canto do universo, onde o reino de Deus existe e onde o reino de Deus é o comando. Não há sombra do mal, mas aqui seria o planeta onde tudo daria errado. Não por culpa de Deus, por nossa culpa. Ainda assim, Ele não desistiu de nos criar. Porque Ele nos amou tanto, que ao nos criar, Ele já tinha preparado o plano para a nossa redenção. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo. Que coisa louca! No mesmo momento que nos cria, Ele já nos salva. Porque Deus é atemporal. Ele está fora do tempo, entende? Porque Ele criou o tempo. No mesmo momento em que Ele nos cria, Ele nos salva. Eu imagino se a gente pode usar essa palavra para Deus, mas assim, Deus está com saudade de nos ter somente para Ele, porque a gente ainda vive uma vida estranha para a santidade de Deus, né? Porque por enquanto, Deus, para nos enxergar, Ele olha para Cristo e a sua justiça,
E aí Ele nos enxerga através da justiça de Cristo. Mas quando fomos transformados em o que é corruptível, se transformar em incorruptível, o que é mortal se transformar em imortal, aí o Senhor vai ter acesso direto a nós novamente, como Ele tinha com Adão e Eva antes do pecado. E Ele está ansioso por esse momento. Diante de tanto poder, de tanta grandeza, o que eu posso dizer a Ele? O que eu posso fazer? A única coisa que eu tenho para fazer e para dizer é entregar a Ele o meu coração. É a única atitude que eu preciso ter e que você também precisa ter. Cante com a gente, se renda a esse amor, se renda a esse poder que só quer te salvar. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em seus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Salvação, meu caminho. Ele já me salvou. Teu Espírito vive em mim. Todos os dias declaro as tuas promessas, me rendo a ti. O que dizer? O que fazer? O que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso dizer? Que posso fazer? Entrego a Ele. Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, a minha vida, o meu coração. Ele fez tudo por você. Quando o Filho de Deus estava pendurado na cruz, Ele pensava em você. E Ele via que você passaria por aflições, porque Ele já havia dito: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele venceu para você também. Ele queria que você sorrisse. Sorria hoje, porque Jesus venceu por você. Levante as mãos onde você está, adore a Deus. Erga a Ele um culto hoje de adoração. Reconheça que Ele é o seu Deus, hoje e sempre. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor,
Senhor se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Aleluia. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Bem, nesse momento agora, eu vou pegar uma coisinha que é muito especial aqui no Espaço Novo Tempo. E outra coisinha que é muito especial na vida de todo cristão. Peguei comigo aqui minha Bíblia e peguei a nossa caixinha de oração. Aqueles que frequentam o Espaço Novo Tempo ou que acompanham as nossas lives, sabe que todo culto nós sempre disponibilizamos essa caixinha aqui. E disponibilizamos também papel e caneta para que você possa fazer o seu pedido e ter a certeza de que alguém da comunidade vai levar para casa esse pedido e vai estar orando por você. Bom, essa semana que passou, quem ficou com essa caixinha aqui foi o nosso querido amigo Clive, ali no teclado, nosso músico, que dirige a música aqui para a gente no Espaço Novo Tempo. Ele está com a máscara dele, esse microfone aqui foi para a mão de Jardel, veio para a minha, não vai para a mão de mais ninguém. Mas eu quero dividir com vocês um pouco do que está escrito aqui na Palavra de Deus, nos Evangelhos, para fazer um momento de oração com você. Sempre que o ser humano precisa de alguma coisa, ele recorre a algo ou a alguém. Até ele recorrer a algo ou a alguém, ele procura a solução dentro dele mesmo. E aí, quando ele não encontra a solução para o problema dele, dentro dele, com as forças dele, com os recursos que ele tem, aí ele procura alguém. Ele procura algo. Então, depois que ele tenta resolver consigo, com as suas próprias forças, com seus recursos, e não consegue, aí ele pede ajuda. Na palavra de Deus, nos evangelhos, a gente percebe que Jesus Cristo tenta ensinar para o povo que ao passar por dificuldades e aflições, o povo não precisa ficar tentando resolver essas situações com as suas próprias forças. Porque se você continuar fazendo isso, você vai se desgastar tanto fisicamente, emocionalmente. E depois que você estiver extremamente desgastado, é que você vai pedir auxílio a alguém. Então, Jesus Cristo aqui, nos evangelhos, ele tenta sempre dizer para as pessoas que Ele é a saída, Ele é o caminho, Ele pode resolver, Ele é a fonte da vida. E é interessante em uma das histórias, porque o próprio Jesus está no meio da confusão, ele está no meio da tempestade. E ele no barco com os discípulos, no meio daquela tempestade, os discípulos fazem o quê? Tentam resolver o problema.
e se esquecem que o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, está no barco com eles. Eu pergunto para você, será que você não está esquecido que o Filho de Deus está no barco com você? Se você se esqueceu, se lembre. Jesus Cristo acalmou a tempestade naquele evento, naquela situação específica. Mas ao cessar a tempestade, o que Jesus queria trazer para os discípulos era a sensação de paz. Paz é algo que só Deus consegue dar para o ser humano. A paz a gente não encontra no supermercado para comprar. A gente não encontra numa farmácia para comprar. A paz não é um objeto, não é uma pílula, não é uma viagem. Não é a existência de outra pessoa. A paz é a presença de Cristo na vida de alguém. Em momentos de dificuldade, nós precisamos de paz para atravessar a tempestade em paz. Eu queria orar por você agora e queria, junto com você, pedir a Deus que nos dê a paz. Vamos orar? Deus soberano, Rei majestoso, maravilhoso, Deus todo-poderoso, Deus que se importa com a criatura, Deus que ama, que cuida, Deus que protege, Deus que alivia o sofrimento, concedendo paz. Deus, de todas as virtudes que o ser humano pode requerer, a paz, sem dúvida alguma, é uma das mais preciosas. E nada nesse mundo aqui terreno é capaz de nos dar paz. Precisa ser algo de fora para dentro de nós. Precisa ser algo exterior. Além de exterior, precisa ser sobrenatural, porque ser humano nenhum concede paz ao outro. A paz é um dom divino. E em momentos de turbulência, enquanto o Senhor não acalma a tempestade, o Senhor promete dar paz para atravessarmos as tempestades, seguros e escondidos no Senhor. Estamos no meio de um deserto, mas temos paz, porque temos a Tua presença. Nós te pedimos que no dia a dia da nossa vida, no corre-corre, o Seu Santo Espírito possa nos lembrar de que podemos erguer uma oração ao céu, em busca de paz, que seremos atendidos. O nosso pedido hoje como comunidade é esse: Senhor, nos lembre que podemos falar contigo e te pedir paz, porque o Senhor nos concederá. Esse é o pedido que nós queremos fazer coletivamente hoje. E nós queremos fazer porque acreditamos que Jesus Cristo, o doador da paz, quer nos doar essa paz, quer derramar essa paz sobre nós. Derrama sobre o teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você tem um pedido de oração, você pode entrar no direct daqui do Espaço Novo Tempo e mandar o seu pedido de oração. Durante a semana, a minha casa, eu e Jardel estaremos orando pelos pedidos. Vai ser com muito prazer que nós vamos receber o seu e orar por você. Que Deus te abençoe.
Cante conosco. Diga. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Canta, Osana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito do Senhor. Eu vejo o povo eleito Assumindo seu lugar. assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento Quando o povo de Deus orar. quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a ti, Senhor. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra o teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Clame a Ele, diga, Osana, Senhor, salva-nos agora mesmo. Cante, louve. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Osana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Aleluia. Amém, amém. Nosso pastor Jafé, essa noite vai começar uma série nova. Então, com vocês, o pastor Jafé. Pois é, achei que tava faltando. Sabe o momento certo aqui. Não mudou nada, né? Ok? Maravilha. Não mudou nada. Não sei se você está... Uma boa noite, uma graça e a paz de Deus a todos. Não sei se você está tendo assim uma sensação de déjà vu, né? Pois é, mais ou menos por essa época, nós estávamos fazendo as lives
apenas as lives, porque desde o ano passado, nessa época, nós começamos a fazer a transmissão, mas no ano passado era só a transmissão. E nós lamentamos muito porque o fato de estarmos aqui nessa circunstância significa que as coisas estão ruins, estão no quadro muito ruim. E nossa solidariedade com todas as famílias, nossas orações. Você ouviu a Pri mencionando aqui, você pode mandar seu pedido de oração para nós pelo direct, você pode falar conosco. Se você precisar conversar, se você precisar de aconselhamento, manda uma mensagem para a gente, você deve ter o contato. Se não for por aqui, você tiver o contato de alguém da comunidade e você quiser falar alguma coisa, fique à vontade, fique livre para isso, tá bom? Ao mais rápido possível, nós entraremos em contato para orar juntos e para conversarmos também. Deixe-me dizer uma coisa aqui, a princípio pode soar até estranho, não é? Mas como pastor, você tem acompanhado que as igrejas, elas são, como se diz, essenciais, né? Não são itens, como se diz? Atividade essencial. Encontrei a palavra aqui, obrigado. Atividade essencial. As igrejas são atividades essenciais, portanto, os decretos, quando normatizam as atividades das atividades essenciais, né, o funcionamento, aí então as igrejas se enquadram ali também. Nós não estamos abertos, inclusive agora, seguindo essas determinações do governo. No entanto, deixe-me falar para vocês o que é mais essencial do que estar aqui no sábado à noite ou no sábado de manhã. Mais essencial do que estarmos abertos aqui no sábado à noite ou no sábado de manhã é que você seja essencial onde você estiver. Seja no trabalho, seja em casa agora, na família, você é a igreja também. E você é essencial aí. Então, eu entendo que quando nós estamos juntos aqui, nós compartilhamos a fé, nós compartilhamos aquele calor humano, mesmo com todo o distanciamento que temos desde do ano passado para cá, mas ainda estar aqui é este momento. No entanto, agora em que nós não podemos estar, você continua sendo essencial onde você estiver. Amanhã, talvez em algum almoço de família, na segunda-feira em suas atividades do trabalho, eu oro para que Deus o proteja e o guarde, e oro também para que você seja importante na vida das pessoas que você entrar em contato. Você leve uma palavra de paz e de esperança. Que Deus te abençoe. Vamos orar agora? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque temos agora a oportunidade, mesmo sem ter o público aqui, mas nos acompanhando através dessa live, temos a oportunidade de abrir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz e de transmitir a Tua mensagem. Oramos para que o Espírito Santo nos conduza no entendimento de Tua palavra, não só para entendê-la, mas oramos também, Senhor, para que a Tua bênção nos acompanhe a colocá-la em prática na vida. Em o nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Nós estamos começando hoje uma nova série, a série Restaurados em Cristo. E esta série, nós teremos alguns encontros, todos eles serão virtuais. E nós vamos terminar esta série em uma data muito especial, num fim de semana muito especial esse ano. Eu creio que as duas datas mais significativas, tradicionalmente, sem o mérito de essa data ou não é essa data, é esse mês ou não é esse mês, sem esse mérito, mas 2 momentos no ano em que nós paramos para poder pensar nas coisas espirituais e para pensar naquilo que Cristo representa para nós. Natal e Sexta-feira Santa, como tradicionalmente se chama, né? Ou Sexta-feira da Paixão, como se chama também. O nascimento de Cristo, já há alguns meses celebramos isso e agradecemos por isso. E agora está chegando um outro momento também em que nós celebramos, depois do nascimento de Cristo, depois de pensar durante esse tempo na vida em que Ele teve, nós celebramos também e relembramos o sacrifício que Ele fez por nós. Bom, é uma data apenas tradicional, e que nos ajuda, neste momento, a ter uma reflexão sobre o que Cristo representa para nós. Então, nós vamos terminar esta série
justamente neste fim de semana, em que nós vamos estudar, a partir de hoje, a caminhada de Cristo em alguns dias, porque não serão, por exemplo, 7 dias, para nós dizer, sete encontros, para dizer que vamos estudar a última semana de Cristo, mas os seus últimos dias aqui, começando com um evento, que foi um evento que deu início a essa semana, essa última semana dele, e um evento que ficou marcado, sem dúvidas, na mente das pessoas na época e que trouxe um momento, um arrobo de esperança muito grande. Deixe-me contar uma história para vocês. Uma das atividades que eu mais gostava quando eu era criança era de assistir o desfile de 7 de setembro, lá em Salvador. Você está chegando agora, é a primeira vez, quem sabe? Eu sou solteiropolitano e Deus me deu o privilégio de passar, desde 2017, aqui em Sergipe, mais especificamente 2019, em Aracaju. E quando eu ia assistir ao desfile de 7 de setembro, era uma festa tremenda. Quando eu me tornei pai, isso há 10 anos e 4 meses, 10 anos e 4 meses, eu pensava que quando meu filho estivesse maior, eu não estava em Salvador nessa época, eu teria a oportunidade de levá-lo para poder assistir também, para que ele tivesse a mesma experiência que eu tive e as mesmas boas lembranças de fazer isso em família que eu tive também. E isso aconteceu algumas vezes já. Bem, eu acho que você deve ter já visto ao vivo como é um desfile desse. Nesse momento do desfile de 7 de setembro, estou pegando só como exemplo, nós não temos um personagem principal. Passam as Forças Armadas, escolas, a sociedade civil, etc., participa também. No entanto, a Bíblia fala de um momento em que houve algo semelhante a um desfile desse, só que naquele desfile havia um personagem principal. Mas as pessoas celebravam, e diferente do que acontece no 7 de setembro, no exemplo que eu dei, não há um momento de louvor no desfile de 7 de setembro. Mas nesse episódio que a Bíblia relata, não foi só uma manifestação de alegria, não foi a comemoração de uma data festiva, foi uma celebração de louvor. Isso está escrito em Lucas, no capítulo 19, dos versos 28 até o verso 45, nós vamos ler hoje. Está escrito assim: depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarre-o e tragam-no para cá. Se alguém perguntar, por que vocês estão soltando o jumentinho? Respondam apenas, o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito. E quando o encontraram, desamarraram, e seus donos perguntaram, por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam, o Senhor precisa dele. Então, trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal, para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho adiante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que ele tinha feito. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram, Mestre, repreende seus seguidores, porque eles dizem estas coisas. Ele, porém, respondeu, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso lhe está oculto aos olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão e a apertarão o cerco por todos os lados.
esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Que texto esse, não é? Nesse texto aparece uma expressão que nós acabamos e que você acabou de cantar. Você que está em sua casa, louve também quando nós estivermos louvando aqui, cante também. Nós acabamos de cantar essa expressão, Hosana. Quando Jesus entrou em Jerusalém, quando ele estava a caminho de Jerusalém, as pessoas, elas diziam, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, glória a Deus. Então, o que estava acontecendo ali não era um desfile, não era uma celebração de uma data. Na verdade, ninguém marcou aquele evento. Jesus apenas deu orientação aos discípulos e de maneira sobrenatural isso aconteceu, não é? Porque ele disse assim, vão até certo lugar, vai ter ali um animal assim, assim, e eles foram e aconteceu exatamente como ele fez. Os discípulos prepararam o animal, Jesus montou e começou a ir em direção a Jerusalém. As pessoas perceberam isso e começaram a se aglomerar. Então, não tinha nada marcado, não tinha nada programado, não era nada planejado, embora a cidade de Jerusalém estivesse muito movimentada naquela época. Tenho certeza que Jesus fez isso com uma iniciativa estratégica, foi o momento certo, porque a festa da Páscoa estava chegando e a cidade de Jerusalém, ela recebia mais ou menos 5, 6 vezes mais pessoas do que a sua capacidade, do que a sua população normal, sua população do cotidiano. Então, quando estas pessoas começaram a perceber que Jesus estava chegando e que era ele quem vinha naquele animal, elas se aglomeraram e começaram a recebê-lo como um rei. Só é estranho que o rei esteja chegando de maneira tão humilde, né? Parece para nós e para mim também, claro, montado em um jumento e não em um cavalo ou coisa assim. O profeta chamado Zacarias já tinha dito isso séculos antes, dizendo que o Messias entraria na cidade desta forma. Bom, eu gostaria de tirar algumas lições aqui desse texto. A primeira delas é que Jesus, ele sempre procura fazer coisas surpreendentes para nós. Nós não estamos... não podemos dizer, mesmo os discípulos que andavam com ele, que comiam com ele, e é verdade, não tinham uma compreensão completa de quem ele era naquele momento, eles se surpreendiam com as coisas que Cristo fazia. Como ele dá um significado de importância a coisas que são simples, e como ele valoriza pessoas que são simples também. Como ele dá um sentido na vida de pessoas que até então se acham sem sentido ou sem rumo na vida. Eu posso perceber isso quando o texto ele está falando várias vezes sobre o animal que Jesus montou. Pois é, eu quero tirar uma primeira lição sobre isso mesmo. Não foi um cavalo, não foi uma carruagem adornada, foi um animal muito simples. E aquele animal muito simples levou o Rei do Universo. Veja só como a presença de Cristo faz com que tudo aquilo que aparentemente é insignificante tome uma grande relevância. Nós não sabemos quem era o dono daquele animal, não sabemos nada sobre ele, a não ser que ninguém o tinha montado, era um jumentinho novo, estava ali no canto e Jesus disse, é esse. E os discípulos o trouxeram, prepararam o animal e nele Jesus entrou sentado na cidade. Entrou montado na cidade. Está escrito que quando ele estava passando, as pessoas estavam dizendo, Hosana, Hosana, glória a Deus. E daí então, elas eram repreendidas e foi dito a Jesus, Senhor, aqueles que eram os líderes da época, os líderes religiosos, Senhor, mande que eles fiquem quietos. Não é para eles dizerem isso que estão dizendo. Afinal de contas, eles estão celebrando e louvando o Senhor nas entrelinhas, não é? O Senhor não merece isso, é uma pessoa como nós e não deve acontecer isso. Jesus então diz aquela frase que nós conhecemos, é uma frase que tem um impacto tremendo. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Deixe-me tirar aqui uma segunda lição deste episódio. Eu não sei se em algum momento você já quis manifestar a sua fé, a sua esperança ou a sua confiança em Deus. Já teve essa oportunidade?
Eu não estou falando assim, sair gritando na rua, mas eu estou falando em manifestar isso através de uma mensagem, por exemplo, através de uma música que você está cantando, e de repente alguém lhe disse que você não deveria continuar fazendo isso. Um dia eu peguei o telefone de alguém, talvez até de um de vocês que está nos acompanhando agora aí na live. Eu peguei o telefone, o número de telefone, e eu escrevi um número errado. E eu fiz contato com uma pessoa, e eu disse: olá, tudo bem? Sou eu, pastor Jafé, como você passou a semana, e etc, e etc. E a pessoa então me respondeu: o quê? Eu não te conheço, o que você está falando? Eu disse: eu anotei o número errado, então, Jafé, Espaço Novo Tempo. E a pessoa disse: não, eu não lhe conheço, não. E eu disse: tá, desculpa, então eu anotei o número errado. Mas eu já aproveitei que estava na conversa e eu falei um pouco, já tinha dito que era pastor, não é? E falei sobre o que eu era e pedi, e perguntei, já que nós estávamos conversando, se ela tinha algum pedido de oração. E daí então ela disse assim: não, e eu gostaria de lhe pedir que, por favor, você não me ligasse mais ou não me mandasse mais mensagens também de cunho religioso. E eu falei: tá bom, desculpe mais uma vez, eu anotei o número errado, tenha uma ótima semana. Mas você pensa que eu parei de orar por essa pessoa? Porque ela disse assim: eu não quero que você ore por mim, não quero mensagens religiosas também. Mas eu continuei orando por aquela pessoa. E eu mandei algumas mensagens religiosas depois para ela também. E eu percebi que eu não fui bloqueado, então surtiu algum efeito. Nós conversamos e ela chegou até a participar em determinado momento, acho que um dia só ou dois, muito rapidamente, depois não teve muito contato, em um dos nossos encontros online. Depois ela, enfim, preferiu não continuar. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, nós seremos estimulados a reprimir a nossa fé. Isso aconteceu naquele momento, quando disseram diretamente a Cristo: Senhor, diga a essas pessoas que se calem. Mas, se você tem algo que Deus colocou dentro de você, como uma manifestação de louvor, de gratidão, ou como uma palavra de esperança, não se cale. Porque Jesus disse que se nós nos inibirmos, até as pedras clamarão. Por fim, no texto, a partir do versículo 41 até o 44, tem uma cena muito triste. Porque se por um lado foram as palmas, as glórias que as pessoas começaram a manifestar, por outro lado, o texto que nós lemos termina com uma manifestação de lamento da parte de Jesus, e foi na mesma situação, foi no mesmo episódio. Ele estava chegando em Jerusalém, as pessoas estavam saudando, colocando os mantos, agitando os ramos, dizendo: Hosana, glória a Deus. E o que aconteceu foi que, naquela circunstância, quando Jesus estava chegando na cidade, ele olhou para a cidade e começou a chorar. Você já viu que isso aconteceu pouquíssimas vezes. Não temos um relato assim detalhado de tudo que Jesus fez. No entanto, a Bíblia menciona, dos relatos que nós temos, pouquíssimas vezes em que Jesus chorou. Está escrito que ele chorou quando Lázaro morreu. E está escrito que ele chorou também agora. Curiosamente, não está escrito que ele chorou quando o pai dele morreu, por exemplo. Nós não temos a informação de quando isso aconteceu. A Bíblia não diz isso. Nós não temos a informação de que Jesus chorou quando ele foi preso, quando ele foi abandonado. Ele ficou triste, claro, mas ele não chorou nesses momentos. Quando estava na cruz, não está escrito que ele chorou ali na cruz também. Mas está escrito que ele chorou quando Lázaro morreu, e está escrito que ele chorou também quando estava chegando em Jerusalém. Isso porque ele olha para a cidade e ele diz uma coisa que eu gostaria de repetir aqui. Nós já lemos o texto, está escrito assim: se tu conhecesses, e ao menos nesse dia, o que te poderia te trazer a paz, você, pelo menos, abriria os seus olhos. Algumas pessoas mencionam a tristeza que estão sentindo, o lamento que estão sentindo, e dizem assim: Deus, onde é que o Senhor está? E algumas delas não percebem, não entendem que Deus está mais perto do que elas imaginam.
Jesus, ele diz assim: se você soubesse, se você imaginasse que quem pode te dar a paz está aqui chegando, Jerusalém. Mas Jerusalém não sabia, Jerusalém não entendia. Nas mãos de Cristo se achava a ternura, nas mãos de Cristo repousava o perdão. Mas Jerusalém não entendeu isso. Ele fazia com que os pecadores estremecessem e sentissem vontade de pedir perdão. Mas a cidade de Jerusalém não entendeu isso. Ele fez com que cegos vissem, com que mudos voltassem a falar, com que aleijados se levantassem e até corressem. Ele fez até com que aqueles que já estavam mortos voltassem a viver. Mas Jerusalém não entendeu isso. O lamento de Cristo e o choro de Jesus foi pela incredulidade daqueles que demonstravam uma credulidade, mas não tinham de fato. Eu quero concluir este momento lhe dizendo que ele assumiu a forma humana como servo e caminhou aqui para que nós pudéssemos entender quem pode nos dar a paz que nós precisamos. Quando ele entrou em Jerusalém, o lamento dele era que as pessoas diziam: Hosana, Hosana, mas lá no fundo não compreendiam isso. Que Deus te abençoe durante toda esta semana, para que você entenda e seus olhos sejam abertos, seu coração se abra também a compreender quem é o único que pode lhe dar a paz. Nós vamos orar agora e após essa oração você vai ouvir uma música. Deus Todo-Poderoso, concede a todos aqueles que estão nos acompanhando agora, nesse modo virtual, a certeza, a convicção e a fé de que nós temos um Deus que está perto. Nós não o estamos vendo, mas podemos senti-lo. Nós não podemos ouvi-lo como nós ouvimos uns aos outros, mas nós sabemos que ele está agindo. Ó Deus, assim quando Jesus chegou em Jerusalém, lamentou porque ali eles não compreendiam quem podia levar a paz, nós oramos para que todos nós hoje tenhamos essa compreensão de um Jesus Salvador que nos concede a paz que precisamos. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Preste atenção na música que você vai ouvir agora. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecado se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador.
dilaceraram o seu coração. Cravos nos pés e mãos marcaram pra sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer pra ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer pra ser o nosso Salvador. Veio morrer pra ser o nosso Salvador. Amém. Depois de uma mensagem cantada como essa, depois de ouvirmos a palavra, eu acho que a gente pode sair desse culto hoje dizendo que fomos renovados, revigorados no nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha uma semana excelente na presença de Deus. Saiba que nós do Espaço Novo Tempo estaremos orando por você e por sua casa. Que Deus te abençoe e que a paz que excede todo o entendimento acompanhe você e sua família. Amém.